Então aqui, irmão, mais um estudo sobre o livro do Apocalipse. Eu vou gravar esse estudo ainda, mas antes eu mostro para vocês aqui como é que eu vou cruzar essas informações para você poder entender na hora que eu estiver falando sobre isso aqui para quem acompanha aí o canal Sexto Dia. Então aqui a gente tem algumas informações que são colocadas ali em Mateus 24 e essas informações eu vou cruzar aqui com Apocalipse capítulo 6, onde tem os selos, a abertura dos selos. Essas informações vão estar também cruzadas aqui com Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 8. Então você vê que aqui em Mateus 24, Jesus ele fala primeiro sobre esse ponto aqui, princípio das dores. E os selos aqui vão sendo abertos ao decorrer do discurso de Mateus capítulo 24. Você vai ver que Jesus ele vai alinhando as informações aqui com os selos. Até metade da semana, Jesus vai falar até o fim. Eu vou cruzar aqui apenas até metade da semana para você poder entender. Jesus ele fala de uma forma aqui resumida para a gente poder compreender, mas todas as informações elas vêm mais detalhadas nos profetas e está aqui mais detalhado também no livro do Apocalipse. Então você vê que Jesus ele falou dessas informações aqui bem antes do livro do Apocalipse. E aqui você vê que eu também cruzei aqui informações de Apocalipse capítulo 8, onde ele fala da oração dos santos, e essa oração dos santos, que está em Apocalipse capítulo 8, que eles perguntam: até quando tu não vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Então nós vamos pegar aqui o princípio das dores, em Mateus capítulo 24, depois, o primeiro ponto que eu coloco aqui, Jesus ele fala sobre falsos cristos, depois ele fala sobre rumores de guerra. E aí ele vai falar de nação contra nação, fomes, terremotos em vários lugares. E aí ele vai falar: então sereis atribulados e vos matarão. Essas informações você vai ver que está ligada aqui, virão falsos cristos. Essa informação vai estar ligada com o cavalo branco. Então você vê que tem um cavaleiro aqui que todos pensam que é o Cristo, mas na verdade é o anticristo. Por isso que Jesus ele está falando de falsos Cristo aqui logo no começo, logo depois do princípio das dores. E aí ele fala logo no segundo ponto de guerras e rumores de guerras. E aí você já associa essas informações aqui com o segundo selo. Então Jesus ele vai falando sobre os selos. Ele fala do primeiro selo e aqui ele vai falar do segundo selo, o cavalo vermelho. Você sabe que é dado uma espada, então tem guerras e rumores de guerras aqui também. Aí Jesus fala no terceiro ponto aqui de nação contra nação, e você sabe que quando ele fala desses pontos, você vai ligar aqui, com o cavalo vermelho ainda. Então essas informações aqui de nação contra nação, reino contra reino, guerras, segundo o cavaleiro aqui informações. Então depois Jesus vai falar de fomes, haverá fome, terremotos em vários lugares. E aí quando você olha para as informações que estão no cavalo preto, ele vai falar sobre trigo e cevada, e ele vai dizer aqui que não devem ser danificados o quê? A terra, o azeite e o vinho. Aí aqui em Apocalipse capítulo 8, aqui que eu coloquei aqui, Apocalipse capítulo 7, que ele fala dos 144 mil aqui, ele diz aqui, selar, que devem ser selados na fronte, então não danifiques a terra e o mar e as árvores. E aí quando você olha para o cavalo preto, você vai ver que ele falou de trigo e cevada, não danifique. E aí é que ele fala aqui de selar na fronte. E essas informações de Apocalipse capítulo 7, elas vão estar alinhadas aqui também com o terceiro cavaleiro do Apocalipse. Então aqui está havendo selamento, pessoas aqui estão sendo seladas. Ele fala de forma literal, mas ele fala de forma espiritual também aqui. E aí ele diz: então sereis atribulados e vos matarão. Quando ele fala vos sereis atribulados e vos matarão, você vê que essas informações vão ligar com cavalo verde. Não é cavalo amarelo, é cavalo verde aqui. A palavra lá no grego é chloros. Então você vê que é verde, ou você pode colocar como esverdeado, né, ou amarelado, mas é o cavalo lá, a cor do quarto cavaleiro é verde e não amarelo. Então aqui ele diz: sereis atribulados e vos matarão. Então liga essas informações aqui, né? E aí quando você olha para Apocalipse
capítulo 8, você vê que aqui tem a oração dos santos. Apocalipse capítulo 8, ele fala até quando? Eles perguntam, tu não vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra. Então, aqui é no quinto selo. E no quinto selo já chegou aqui, ó, na metade da semana, onde ele diz, sereis atribulados e vos matarão. Então, cavalo verde, morte e o inferno lhes seguem. Então, quebra do acordo, estabelecimento da marca da besta aqui no meio da semana. E aí você vê que esse Apocalipse capítulo 8 aqui, é já metade da semana. Então, essas informações aqui também você vai ver que da metade da semana aqui, ó, antecedendo o terceiro selo aqui, antecedendo metade da semana, tem Joel 2:10, que ele fala que diante deles o sol se escurece. Então, quando ele fala que diante deles o sol se escurece, você vê o toque da quarta trombeta aqui, onde ele fala que um terço do sol, da lua e das estrelas ficam escuros aqui, ó, no anúncio aqui do quarto selo aqui, ó. Então eu coloquei aqui, e aí você vai ver que tem um anúncio dos três ais, aí tem a sexta, a quinta, a sexta e a sétima trombeta, que são os três ais. E aqui você vê que a primeira trombeta, ela vai estar alinhada aqui, ó, com metade da semana, no cavalo verde, sereis atribulados, vos matarão, o sobe a besta do abismo aqui, que é morte e inferno, cavaleiro verde, quebra do acordo, estabelecimento da marca da besta, então vos matarão e sereis atribulados. Então aqui tem, por exemplo, aqui eu vou colocar o toque da primeira trombeta. Pode ser que eu esteja errado aqui, eu corrijo isso em outros pontos. Por enquanto, o entendimento que eu tenho é esse aqui. Aqui tem o toque da primeira trombeta. Então tem fogo, enxofre e sangue aqui. Um terço das árvores e um terço da terra. Aqui Jesus está falando o que está sendo falado. Aqui em Mateus 24, então vos matarão. Então eu alinhei aqui com o toque da primeira trombeta, fogo, enxofre e sangue. E aí você vê que tem a palavra Abaddon e Apolion que eu coloquei aqui, que ela já vem aqui de Apocalipse capítulo 11, né? Capítulo 9, na verdade, fala sobre os chefes. E aí por que eu alinhei aqui Abaddon e Apolion? Eu alinhei aqui porque aqui tem a morte e o inferno, é o quarto cavaleiro. Esse quarto cavaleiro, ele vai ser alinhado aqui com o quarto gafanhoto, que é o destruidor. E destruidor, você vê que é a palavra Abaddon e Apolion. Então, por isso que eu alinhei aqui, ó. Então, metade da semana. Então, esse estudo aqui que eu vou gravar para vocês entenderem melhor dentro, falando e comentando aqui para vocês. Agora, para vocês acompanharem melhor o meu raciocínio aqui, então vocês vão dar uma olhadinha aqui nesse estudo antes de acompanhar a gravação desse estudo, onde eu vou falar sobre o cruzamento dessas profecias. Então, era essa a mensagem que eu tinha para deixar para vocês. Até o próximo estudo, em nome de Jesus. Meu nome é André Luiz, esse é o canal Sexto Dia. E lembre-se, a palavra de Deus não volta vazia.